E aí, pessoal, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Continuando aqui a nossa revisão do curso de estrutura de dados. No último vídeo, a gente falou sobre operadores. Foi um vídeo mais focado em sintaxe do C++, né? Os três primeiros vídeos da playlist foram um pouco mais conceituais, né? Eu mostrei sintaxe também, mostrei. Mas eu também falei muito sobre conceitos, né? Eles tiveram, acredito que uma ênfase muito maior nisso. E como eu falei no último vídeo, a ideia é que daqui pra frente a gente vai focar mais na linguagem C++, na sintaxe, em como fazer as coisas com ela. É claro que a gente não vai, eu não vou parar de falar com vocês sobre conceitos, né? É muito importante para essa matéria, principalmente, falar sobre conceitos, porque muitas coisas dentro delas são abstratas e a gente vai ver de forma breve a implementação para a gente entender como funciona. Mas muitas coisas, o principal é você entender o conceito. Então, né, a gente sempre vai falar dessa parte mais teórica. Bom, e o que a gente vai falar, o que a gente vai fazer nesse vídeo? Sobre o que eu vou falar? A gente vai falar sobre meio que as pontas, vamos dizer assim, de todo o algoritmo, né? Das operações que formam o começo e o fim, a entrada e a saída de um algoritmo, né? Todo algoritmo é formado por entrada, processamento e saída. A gente vai falar exatamente desses pontos, desses pontos, né? Que nem eu falei. A gente já viu como fazer essas operações no Java, no curso de linguagem de programação 1. Agora a gente vai ver como fazer isso a moda C++. Vocês vão ver que tem algumas coisinhas semelhantes, tem bastante coisa diferente, mas tem alguns detalhes semelhantes aí. Vamos pro código, né? Falar é fácil, mostra meu código. A primeira coisa que a gente precisa fazer são algumas, vamos dizer assim, configurações, né? Para conseguir fazer essas operações, a gente depende da biblioteca IOStream. A gente viu como que ela funciona, na verdade, como importar ela lá no primeiro vídeo. Então, se você não lembra, não viu, dá uma olhadinha lá. Eu expliquei isso com mais calma, né? Dei mais detalhes, como funciona o pré-processador, como que ele é chamado antes do compilador, enfim. Em suma, essa linha aqui basicamente pega, copia todo o conteúdo do arquivo IOStream e cola exatamente nesse ponto aqui do nosso arquivo. Para quê? Para dar acesso para que o compilador visualize a definição das coisas que estão no IOStream no nosso código. Porque notem, se eu tirar essa linha aqui, um monte de coisa quebra. Porque essas coisas estão definidas nesse arquivo IOStream. Também tem um arquivo limits, eu vou falar sobre ele mais pra frente. Mas a ideia é mais ou menos a mesma. A gente precisa dele para referenciar algumas coisas, certo? Outra coisa também interessante da gente colocar é esse using namespace standard. Ele basicamente vai falar para o nosso compilador, olha, é outra coisa que eu também expliquei melhor lá no primeiro vídeo, vai lá, assiste se você não assistiu ou se você não lembra, porque eu expliquei isso aqui com mais detalhes, fiz ilustração e tudo mais para ficar mais claro. Mas basicamente fala pro compilador, olha, se você não encontrar a definição de alguma coisa no meu código, procura nesse namespace. Então, vocês vão ver que o funcionamento é meio semelhante ao include, né? Tanto que se eu tirar essa linha, vocês vão ver que várias coisas quebram. Mas a principal utilidade desse cara aqui, se eu excluir esse cara, eu conseguiria referenciar essas coisas de uma outra forma, né? Se eu usar standard, essa sintaxe aqui, eu consigo referenciar essas coisas. Só que não é prático, né? Se eu tiver, que nem no meu código, eu referencio várias coisas do standard, né? Então, para não ter que ficar várias vezes colocando isso aqui no começo, eu coloco uma única vez o using aqui para facilitar a vida, certo? Então, em relação a essas mesmas configurações, é isso, certo? A gente pode começar a falar sobre as operações em si. Vocês estão vendo aqui que eu vou começar meio que de trás para frente, porque tem bem menos coisa que eu tenho que falar sobre saída. E também tem algumas coisinhas aqui que eu vou falar sobre saída que vão ajudar depois a gente a entender a entrada. Então, eu vou começar aqui sobre a saída, certo? Bom, a principal forma de saída que a gente vai trabalhar aqui é o console, né? A telinha preta em que a gente vê as coisas sendo impressas, né? Então, tudo que o nosso programa fizer mostrar pra gente vai aparecer aqui nessa telinha preta, né? Para conseguir manipular essa saída, para conseguir escrever nessa saída, a gente usa essa variável aqui, cout, que nem eu falei, está definida aqui no IOStream, e o cout, ele é uma variável que guarda um handle para o principal fluxo de saída da nossa aplicação. E o que caralho significa esse handle? O que seria esse fluxo de saída?
O handle, basicamente, é um objeto que vai disponibilizar para a gente algumas operações para manipular esse fluxo de saída. E esse fluxo de saída é um canal de comunicação. É um canal de comunicação que a gente tem com alguma saída do nosso programa. O principal, geralmente, o sistema operacional define, né? Mas geralmente é o console, né? Então, quando a gente usa o cout, a gente está escrevendo coisas para o nosso console, né? É, Agora, para escrever coisas nesse fluxo, a gente usa o operador de inserção, né? O operador de inserção porque a gente está inserindo alguma coisa no console, pensem assim. Esse cara aqui, como que ele funciona? À esquerda dele, vocês estão vendo que ele é uma setinha para a esquerda, né? À esquerda dele, você especifica para onde ele vai, onde que ele vai inserir, aonde que ele vai escrever. No nosso caso, é o cout, é esse fluxo de saída. Ele recebe qualquer tipo de fluxo de saída, mas a gente está especificamente falando do cout, né, do nosso console. Na esquerda ele recebe o fluxo de saída e à direita ele recebe o que é para ser escrito nesse fluxo de saída. Nesse primeiro momento, a gente está escrevendo aqui a string, né, a sequência de caracteres Olá Mundo. Então, se eu executar o meu programa, o que ele vai fazer? Ele vai imprimir Olá Mundo. No caso, isso aqui está quebrado. Só um momento, deixa eu consertar isso aqui, recompilar o meu programa e executar ele, porque eu estava usando caracteres especiais antes. Mas como estava quebrando, eu vou evitar de usar caracteres especiais por enquanto. Mas como vocês podem ver, no primeiro momento aqui, eu estou escrevendo a string Olá Mundo para o cout. Um detalhe interessante sobre o cout é que ele retorna, perdão, sobre o operador de inserção, é que ele retorna o fluxo em que ele escreveu. Então, né, essa primeira parte aqui, essa primeira operação, vai escrever o conteúdo para o fluxo e vai retornar ele. Para quê? Para eu poder encadear operações de escrita. É por isso que eu consigo colocar logo em seguida outra operação de escrita aqui. Agora eu estou escrevendo esse endline, certo? Então é interessante você entender isso. Geralmente você não precisa saber que ele está retornando fluxo, mas é interessante saber para você entender a ordem que as operações estão acontecendo aqui, certo? E logo depois de escrever o lá mundo, eu tô escrevendo esse endl aqui, esse endline, no meu fluxo padrão de saída. É, pra, pra... O jeito simples de explicar o endline é que ele basicamente escreve uma quebra de linha, certo? Só que esse é o jeito simples. Esse cara, ele faz um pouquinho mais do que simplesmente escrever quebra de linha. E para isso, a gente precisa entender um pouquinho de como as coisas estão acontecendo por debaixo dos panos. A gente precisa entender um conceito que é o conceito de buffer. O que acontece, né, por debaixo dos panos? O Cout, ele não escreve tudo de uma vez para o console. Na verdade, o que ele faz? Ele reserva um espaço de memória. No caso, esse espaço é bem maior do que eu estou representando aqui. Ele vai guardar, tipo, uns 4.000, uns 4 kilobytes, né? Uns 4.000 bytes para conseguir para escrever. E ele vai, conforme a gente vai colocando conteúdo nele, ele vai colocando esse conteúdo nesse buffer, certo? Nesse espaço de memória que ele reservou. A escrita só vai acontecer de fato em duas situações, em duas ocasiões. Quando esse buffer ficar cheio, porque como não tem mais nada para escrever aqui nele, ele vai mandar tudo pro console e aí depois o resto ele vai voltar a escrever no buffer. Ou quando a gente explicitamente dizer que o cout precisa escrever esse conteúdo no console. O endline, em parte, além de escrever esse caractere de quebra de linha, né, que é para quebrar a linha, né, colocar um novo parágrafo, vamos dizer assim, ele também vai falar pro cout, olha, limpa o buffer, escreve tudo o que você tem aí pro console. E para que serve esse mecanismo, né? Esse processo de escrita pro console, ele é bem trabalhoso, ele é bem custoso, ele vai ser lento. É, Quer dizer, ele vai demorar milissegundos, nanosegundos, dependendo do caso. Mas assim, em comparação a outra operação, por exemplo, uma adição, até mesmo uma concatenação de strings, ele vai ser muito mais custoso. Por quê? Esse processo de escrita, você vai precisar informar para o sistema operacional que você está escrevendo. O sistema operacional precisa tomar controle da aplicação. Ele vai escrever as coisas na tela. A tela vai indicar para o sistema operacional que escreveu. E aí o sistema operacional volta o controle para sua aplicação. E todo esse vai e vem, ele é bem lento, né? Que nem eu falei, em comparação a instruções como soma, concatenação, enfim. Então, para não fazer várias vezes saída e volta,
você usa esse buffer. Por quê? Ao invés de você fazer várias vezes, você simplesmente fala, ó, toma esse conteúdo todo e escreve de uma vez. E isso vai ser muito mais rápido do que ficar fazendo essa ida e volta, certo? Então, o endline, além dele escrever a quebra de linha, ele vai. Opa! Ele vai também fazer a operação que a gente chama de flush, né? Ele vai forçar o Cout a escrever tudo pro console. Em relação à escrita, é isso que a gente precisa saber, né? Existem outros manipuladores, né? O inline é um manipulador de fluxo. Existem outros manipuladores de fluxo definidos no IOStream. O NGS é um deles. O NGS ele só vai escrever a quebra de linha no buffer. E você também tem um flush que vai fazer vai realmente vai forçar a escrita, né? O endline ele é meio que uma abreviação pro NGS e pro flush, né? Então, você consegue escrever endline seria o equivalente a fazer essas duas operações. Você só faz isso de uma vez só, né? Então é isso. Em relação à saída, é isso. Existem outros manipuladores. Existem como, por exemplo, manipular o espaçamento dos caracteres, manipular a cor que você vai escrever para o console. Mas, para o que a gente vai precisar fazer, isso aqui é o básico, isso aqui é o feijão com arroz. É o que a gente realmente precisa fazer. Agora que a gente falou de saída, vamos falar de entrada. E antes de eu falar da entrada de fato, eu peço que vocês prestem atenção nessa parte. Que se vocês tiverem alguma dúvida, voltem no vídeo, reassiste ele, tenta entender o conceito. Dá uma olhadinha no código. Eu vou até melhorar um pouco ele, eu vou até adicionar mais uns espaços para ficar mais claro o que está acontecendo, para ficar melhor a visualização. Qualquer coisa, se vocês quiserem, eu coloco nos comentários esse código para vocês copiarem. Né? Minha recomendação é, se vocês puderem, escrevam, né? Vão escrevendo, porque vai ajudar vocês a assimilar mais o que está acontecendo aqui, né? Escrevendo o código, você vai obrigar o seu cérebro a ir assimilando esse conteúdo e a entendendo ele. Mas o negócio aqui, essa parte é importante, porque vai ter bastante conceito, vai ter uma coisa mais complicada de entender, que é a manipulação de estado, né? Gerenciamento de estado, principalmente nessa parte aqui. E é uma coisa um pouquinho mais complicada de entender quando você está começando a programar. Então, se você tiver alguma dificuldade, pausa, reassiste, pratica um pouco, pesquisa de outras fontes, né? Vai ver a documentação da linguagem. No caso, a documentação do C++ não é tão boa assim, então talvez valha a pena você assistir outro vídeo explicando esse conteúdo, né? É, mas não fique com a dúvida. Não guarde a dúvida para você, porque a gente vai usar isso aqui que eu vou falar ao longo do semestre. E se você tiver dificuldade nessa parte aqui, você vai ter dificuldade para fazer o resto da matéria. Você vai ter dificuldade para fazer os exercícios, para entender os exemplos. Então, não deixa espaço para dúvida, né? Pergunta, pratica, tira a dúvida, certo? Então, beleza. Recado dado, né? Não digam que eu não avisei. Vamos ver o código aqui. Para a gente capturar coisas que o usuário inserir, a gente usa outra variável, que é bem parecida com o cout, que é essa variável sim, né? Ela também é um handle para um fluxo, só que nesse caso é um fluxo de entrada, né? E geralmente esse fluxo de entrada é basicamente aquilo que o console lê do teclado, né? Então a gente, para simplificar, vamos dizer que o CIN, ele lê o conteúdo do teclado, né? Para pular alguns passos, né? Mas basicamente o CIN ele vai pegar de algum fluxo de entrada. Geralmente o sistema operacional vai definir que isso é o teclado, certo? E como que a gente utiliza esse cara? Também da mesma forma que o Cout tem um operador de inserção, o CIN vai ter um operador de extração. Por que extração? Porque a gente está extraindo algo do teclado e colocando em algum lugar, né? Como que esse operador funciona? Basicamente ele recebe na esquerda o fluxo da onde vai vir a entrada, e na direita você vai passar para ele um endereço de memória. Esse endereço de memória pode ser no formato de ponteiro. A gente não falou sobre ponteiros. Eu comentei sobre isso no vídeo de tipos, mas eu não entrei a fundo, né? Eu só comentei que é basicamente um endereço de memória. Mas a gente também pode usar variáveis. Porque lembra que no vídeo sobre variáveis eu expliquei, ainda bem, tá vendo como tudo se conecta? Eu expliquei que uma variável nada mais é que um alias, né, um apelido para um endereço de memória.
como esse operador de inserção perdão, de extração, espera um endereço de memória para ele inserir as coisas, como a variável é meio que um endereço de memória, então você consegue passar uma variável aqui. Geralmente, vocês vão estar vendo variáveis aqui. Na maioria dos exemplos, você vai ver uma variável aqui. Você geralmente não vai ver um ponteiro mesmo. Beleza? Então, é isso. Teoricamente, é bem simples. Você simplesmente especifica o fluxo e a variável para onde você quer passar o conteúdo. Só que a gente vai ver que é assim. Vocês estão vendo que tem alguns comentários aqui que já explica que o negócio vai ser um pouco mais complexo. Então, para explicar melhor, vamos voltar aqui para a nossa ilustração. E a gente vai falar um pouco sobre o buffer do CIN. Porque o CIN também trabalha com buffer, né? Ao invés de ele fazer a leitura completa, tudo de uma vez, ele vai armazenando o conteúdo num buffer, né? Nesse espacinho de memória que ele aloca para ir armazenando as coisas. E depois ele vai passando esse buffer, o conteúdo desse buffer para o nosso operador, né? Então, mas por que a gente precisa entender isso? Para entender melhor o comportamento do operador de extração. Porque esse cara aqui, talvez ele funcione de uma forma um pouco contraintuitiva quando você está começando a programar, certo? Por que eu digo isso? Esse operador, ele vai trabalhar com um conceito de limitador, que é basicamente o seguinte. A partir do momento que ele encontrar um limitador, ele vai considerar que a entrada terminou. Mesmo que tenha mais conteúdo no buffer, ele vai encerrar a leitura, né? E quais que são os limitadores dele? Os limitadores são os caracteres considerados caracteres de espaço em branco. Então, espaço, tabulação e quebra de linha. Se a gente for pegar, por exemplo, na tabela ASCII, seria esses caras aqui, o caractere, o code point de espaço, né? Code point 32. Cadê o tab, horizontal tab aqui, code point 9. E também tem o vertical form feed, não estou encontrando o coisa. Mas basicamente seria o caractere de quebra de linha, né? Seria esse cara, cadê aqui? Eu não coloquei? Esse carinha aqui, tá? Então esse é o caractere de quebra de linha, isso aqui é o que indica que o ponteiro, né, o ponteiro o cursor tem que ir de uma linha para outra, certo? Então, esse cara aqui, ele considera esses três caracteres como caracteres limitadores. E ele para a leitura quando ele encontra o primeiro deles. Por que isso é importante? Vamos supor que eu tenho um programa que eu estou tentando ler o nome da pessoa, certo? O nome da pessoa, geralmente ela vai colocar espaços para separar as partes do nome dela, né? O primeiro nome com o último nome. Se a gente precisa ler o nome inteiro de uma vez, a gente não consegue usar esse operador. Pelo menos não em uma passada só, né? A gente vai ter que usar ele várias vezes. Por quê? Primeira vez que a gente usar esse operador, ele vai ler o conteúdo esse primeiro conteúdo aqui, vai identificar que tem um espaço aqui, vai tirar todo esse conteúdo do buffer e vai ler essa primeira parte aqui, certo? Então, na primeira vez que a gente usar o operador, ele só vai ler essa parte. Nossa intenção é ler o nome inteiro. A gente já falhou nessa parte. Mas vamos considerar que a gente vai usar um loss de repetição, que é um conteúdo que a gente vai ver mais pra frente, para continuar a leitura. Como que isso vai funcionar? Isso aqui vai ter sido removido do buffer, porque foi lido, e vai sobrar só essa parte aqui, certo? Próxima vez que eu usar o operador, ele vai ler esse caractere, vai ver que aqui eu tenho um espaço em branco, vai dropar tudo isso do buffer, vai remover tudo isso do buffer e vai interpretar tudo isso aqui, vai ler isso aqui, vai passar para dentro de uma variável, né? Então, o que vai sobrar vai ser a parte do França aqui, certo? E aí, na terceira vez que eu usar o operador, ele vai ler todo esse conteúdo aqui, vai ver que o buffer termina aqui. Na verdade, aqui ele não vai terminar aqui sem nada, tá? Ele geralmente vai ter um caractere de quebra de linha aqui, tá? Então, mas ele vai ver que o buffer termina aqui, né? Não tem mais nenhum conteúdo. Vai ler só isso aqui, vai passar para variável e acabou. Então, os três usos que eu tenho para esse operador vai terminar assim. Por que é importante entender isso? Porque todo o conteúdo que eu deixei de ler depois da primeira passada vai continuar no buffer. E se eu precisar fazer uma outra leitura de um outro dado que não tem nada a ver com o que o usuário escreveu na primeira passada, você vai ver que provavelmente seu programa vai acontecer algum erro, certo? Então é importante você entender essa questão do buffer, entender essa questão do espaço em branco, né? Que o operador lê até o próximo espaço em branco, porque para evitar problemas no seu programa, certo?
Beleza. E como então que. Vamos supor que eu tenho meu programa, eu estou esperando a entrada do usuário, eu vou usar esse operador aqui para receber, por exemplo, o primeiro nome do usuário, certo? Só que o usuário digitou o nome completo dele. O meu programa vai ler esse primeiro nome e o resto vai continuar no buffer. A próxima vez que eu vou tentar usar o operador. Perdão, isso aqui vai continuar no buffer, né? O espaço ele é ignorado. Ele é dropado do buffer. Próxima vez que eu tentar usar esse operador, ele vai continuar lendo esse conteúdo aqui. Mas eu não quero esse conteúdo aqui. Como é que eu faço para remover ele do buffer? A gente vai usar um método chamado ignore. Calma lá. É esse cara aqui, calma que é muito conteúdo. É esse cara aqui mesmo. É esse ignore. O que o ignore faz? Primeiro de tudo, a gente vai ver métodos mais pra frente, quando a gente falar de orientação a objetos. A gente deu uma palhinha sobre isso na matéria de linguagem de programação, mas a gente não viu o conceito de método mesmo. Mas o método, ele é basicamente uma função associada a um objeto. Entendam isso. Vai ser o suficiente pra gente. Mas assim, você vai chamar o método ignore, e o que ele faz? Se eu não passasse nada aqui, ele simplesmente ia ignorar o primeiro caractere que aparecer no buffer. Então, no nosso caso, né, vamos supor que eu li esse primeiro cara aqui e sobrou o resto aqui, né? Se eu simplesmente chamar o ignore, o que ele vai fazer? Ele vai excluir esse C aqui. Beleza. O primeiro argumento que esse cara recebe é o tamanho, é a quantidade de caracteres que você quer remover do seu buffer. Então vamos dizer assim, se eu passar um para aquele cara lá, considerando que eu tenho esse cara aqui, esse conteúdo aqui, se eu passar um, ele vai fazer o equivalente a se eu não passasse nada, ele vai remover só um caractere. Se eu passar dois, ele vai remover dois caracteres. Se eu passar três, ele vai remover três caracteres. Então, isso aqui, o primeiro argumento que a gente passar vai definir quantos caracteres eu quero excluir. No caso, eu estou usando esse numeric limits max, porque esse cara aqui basicamente é uma função que vai pegar o tamanho máximo de alguma coisa. Vai retornar para a gente o tamanho máximo de alguma coisa. Nesse caso, o tamanho máximo de uma string. E o tamanho máximo dessa string é basicamente o tamanho máximo do buffer, né? Então, quando eu falo que eu tenho o tamanho máximo do buffer, notem que o buffer ele não é pequenininho assim, tá? Eu acho que eu comentei isso na parte do cout, mas o buffer é muito maior. Então, quando eu passo esse max, ele vai limpando tudo até ele chegar no final do buffer. Eu tenho meio que uma garantia de que o buffer vai ser completamente limpo no final das contas. Só que no nosso caso, a gente tem mais uma peculiaridade, que é sempre que a gente está recebendo a entrada a partir do console, o último caractere vai ser um caractere de quebra de linha. E o segundo argumento desse cara é basicamente o caractere onde eu quero parar a minha leitura, a minha limpeza. Então, o que eu posso fazer? Eu posso especificar aqui como segundo argumento o caractere de quebra de linha para dizer, olha, vai limpando, você vai limpar tudo do buffer até o final dele, mas se você encontrar um caractere de quebra de linha antes do final, você pode parar de limpar. Significa que não tem mais nada no buffer para você limpar, certo? Então, para a gente conseguir limpar esse conteúdo que ficou dentro do buffer, a gente pode usar esse método aqui, ignore, tá? A forma mais segura de limpar o conteúdo do buffer quando você está trabalhando com o console é esse método passando esses argumentos, tá? Então, né, a gente viu o uso do operador de inserção, né, perdão, de extração. Eu sempre confundo os dois. Mas, enfim, esse operador que lê coisas da string de entrada. Viu que ele mantém coisas no buffer, né? Ele não lê o buffer inteiro. E a limpeza. Agora a gente vai ver uma alternativa para o operador de inserção. Perdão, de extração. De novo, né? A gente vai ver enfim, a gente vai ver uma alternativa para o operador de leitura. Eu vou chamar ele de leitura para ficar mais fácil, tá? A gente vai ver uma alternativa para esse operador de leitura. E qual que é ela? É uma função. Essa função getLine. O nome dela já indica mais ou menos o que ela vai fazer, né? Ela vai, ao invés de ela ler o conteúdo do buffer só até o próximo caractere de espaço em branco, ela vai ler até encontrar um caractere específico. Esse caractere é o caractere de quebra de linha. Lembra que eu falei que quando a gente está lendo o conteúdo do console, a quebra de linha meio que indica quando o usuário parou de escrever? Então, no caso não é trivial assim, tá? Tem formas de você burlar isso. Mas vamos considerar que quebra de linha pra gente aqui seria o final da entrada do usuário. É, aqui, agora, a gente vai ver o getLine, o que ele vai fazer? Ele vai, de uma forma bem parecida com o operador
de leitura, ele vai receber o fluxo, né, como primeiro argumento, vai receber um endereço de memória como segundo argumento, e ele vai ler o conteúdo do buffer e vai colocar nesse endereço de memória. Como eu falei, a diferença dele pro operador de leitura é que ele vai ler todo o conteúdo do buffer até encontrar a quebra de linha. Então a gente tem mais segurança no nosso código, que a gente vai com certeza ler até o final da entrada do usuário, certo? Então essa é a principal vantagem dele. É, que nem eu falei, tem formas de você burlar essa questão da quebra de linha, né? Tipo assim, a sua entrada ter várias linhas, mas eu não vou comentar sobre ela agora. A gente vai considerar sempre que uma linha, que a entrada do usuário sempre termina numa quebra de linha, para não complicar demais a nossa vida, né? Mas então, a gente falou sobre como ler uma palavra, mais ou menos uma palavra, entre aspas, né? Como ler uma linha. Só que, e beleza, como limpar o buffer, né? Pra garantir que as próximas entradas não sejam quebradas por alguma coisa que restou no buffer, né? Por desencargo de consciência, tá? Recomendo você colocar o ignore mesmo depois do getLine, tá? Só pra caso algum espertinho coloque uma entrada que tenha várias linhas. Mas geralmente você não precisa, tá? Mas bom, a gente viu como ler coisas, né? Só que o operador de leitura, ele é um pouquinho mais poderoso do que simplesmente ler strings, né? Até o momento a gente só trabalha com strings, mas ele consegue fazer coisas mais interessantes, né? Esse exemplo aqui, a gente vê. Eu poderia até agrupar isso aqui. A gente vê aqui, eu estou solicitando para o usuário entrar a idade dele. Eu defini uma variável que é do tipo int, e eu tô lendo o conteúdo do console e tô o conteúdo que foi escrito pelo usuário e tô passando para dentro da variável para variável idade. Como é que isso aqui vai funcionar? Basicamente, o operador não é o CIN, tá? É importante essa distinção. O CIN só recebe o conteúdo do teclado, tá? É o operador de leitura que está fazendo a conversão aqui, tá? Esse operador de leitura, ele vai verificar se o tipo tem uma conversão, se ele pode ter uma conversão de string para ele, e ele vai tentar executar essa conversão. Se der certo, ótimo. Ele vai pegar o resultado dessa conversão e jogar para dentro da variável. Maravilha. Vou exemplificar aqui. Eu vou fazer duas exemplificações. Primeiro, a questão que eu comentei sobre as várias linhas. Vamos lá, digite seu nome. Eu vou digitar meu nome aqui. Perdão, eu estou fazendo burrice. Deixa eu comentar essa linha aqui, para conseguir fazer o exemplo. Vou compilar meu código. Lembra, eu estou exemplificando essa questão do buffer, tá? Essa questão de quando eu tenho um operador, ele vai ler só uma parte do buffer, e se eu tentar realizar operações depois, elas leem o que sobrou do buffer. Então, agora é para eles fazer exato. Olha o que aconteceu. Digite seu nome, digitei meu nome. No caso, eu digitei meu nome completo, certo? Ele escreveu Olá, Luigi. Beleza, como esperado. Não limpei o buffer, né? Peguei aqui a minha variável, posso até reordenar aqui para ficar mais didático. Peguei aqui e falei, digite seu sobrenome e fiz o getLine. O getLine, se o buffer estivesse vazio, era para ele parar a execução do programa e passar o controle para o usuário digitar o nome. Só que, como o buffer não está vazio, o getLine vai ler o conteúdo que está atualmente no buffer. E o que está no buffer atualmente? É o cfrans, é o espaço cfrans. Então, isso aqui é a exemplificação dessa questão do porquê é importante fazer essa limpeza do buffer, né? Quando eu executei a primeira vez, tinha aqui o ignore. Então, se a gente for ver aqui e reexecutar ele, você vai ver que agora, como ele vai limpar o buffer, agora sim ele pediu e parou para eu digitar meu sobrenome. Se eu digitar Cfrança agora, ele vai pegar a entrada que sobrou, certo? Então, é a importância de limpar o buffer. Agora, exemplificando essa questão da conversão, né? Eu tenho aqui minha idade. Se eu digitar, por exemplo, 20, aqui ele vai pegar a minha idade, beleza, e continuar a execução de boa. Né? Notem que aqui eu tenho uma validação, né? Eu não falei sobre if ainda, vai ser o assunto do próximo vídeo, mas é um pequeno spoilerzinho para vocês, né?
não tem muito segredo aqui, a gente já viu coisas parecidas, então acredito que não vai ser muito complicado explicar isso. Mas então, como eu digitei um inteiro válido, ele conseguiu fazer essa conversão e colocar na variável de boa, certo? Mas e no caso contrário? E se eu tivesse feito algo assim? L, C, e se eu colocar ABC? Notem que agora ele caiu nesse caso aqui que tem uma falha, certo? O que acontece quando tem uma falha? Esse operador aqui, ele vai tentar realizar a conversão, não vai conseguir. Por não ter conseguido, ele vai simplesmente ignorar a escrita na variável, ele não vai escrever nada na variável, e ele vai mudar o estado do CIN para um estado de falha, para um estado de erro. O que significa esse estado de erro? Basicamente, qualquer leitura subsequente que você tente realizar no CIN vai falhar. Ele não vai permitir. Então, meio que você vai inutilizar, se acontecer um erro, você meio que inutiliza o CIN. Como é que eu trato essa falha, né? Porque se eu tenho um negócio que está inutilizado, então eu preciso tratar isso de alguma forma. A primeira coisa que você precisa fazer é verificar se de fato aconteceu uma falha, né? A gente faz isso chamando esse método fail. O método fail vai retornar um booleano. True, caso tenha acontecido algum erro na leitura, e false, se a leitura deu sucesso. Beleza, simples. Logo depois, para a gente limpar esse estado de erro, a gente usa esse método clear. O método clear, ele vai receber um argumento que significa para qual estado a gente quer colocar agora o meu CIN. No caso, quando você não passa nada, você está implicitamente dizendo, olha, eu quero que você limpe o estado de erro, eu quero que ele fique pronto para leitura de novo. Então, é assim que você permite que o CIN leia as coisas de novo. E, por último, é muito importante que você limpe o conteúdo do buffer. Por quê? Quando acontece esse erro, o operador ele não vai dropar esse conteúdo aqui do buffer, né? Ele não vai dar esse conteúdo como lido para ele ser limpo. Então, por exemplo, você vamos considerar que eu digitei meu nome, o Luigi continuaria lá no buffer. Se eu tentasse fazer a mesma leitura de novo, se eu tentasse ler a idade de novo, falharia, a operação falharia de novo, porque o Luigi tá aqui ainda. Ele vai tentar ler de novo o Luigi, ele vai ler Luigi de novo, tentar converter no número inteiro, vai falhar de novo e vai transformar, vai colocar não vai ler nada, não vai modificar o valor da variável e vai trocar o estado do 100 para falha. Então, é importante sempre que você estiver usando esse operador, você fazer esse tratamento, né? Para você tratar a falha, né? Então, é isso, né? É assim que você vai tratar um erro de falha. Depois de fazer esse tratamento, você pode voltar a usar o sim normalmente. Você poderia combinar isso aqui, por exemplo, com um laço de repetição, para você continuar tentando receber a entrada do usuário até ele digitar alguma coisa válida. Também é uma possibilidade. Daria para fazer? Eu não quero alugar um triplex na cabeça de vocês, mas eu poderia fazer algo assim. While sim, sim, idade, ponto feio. Eu poderia fazer esse tratamento aqui, tudo aqui. E aí, é uma alternativa. Eu não acho isso aqui. Quer dizer, pra mim é bem claro o que tá acontecendo aqui, certo? Para mim é completamente compreensível o que esse código tá fazendo. Mas, né, se você quiser facilitar a sua vida, você poderia fazer algo, por exemplo, um do while, né, pra fazer essa validação. Um do, aí você. Eu tô mostrando coisas que a gente vai. É, while um do while aqui ou um while true, no caso o do while aqui não tá muito coisa. É... Perdão, esse do while na verdade não vai funcionar muito bem com o que eu tô pensando. Não vai funcionar tão bem quanto eu tava imaginando. Mas assim, tem várias formas de fazer essa tratativa desse erro para você tratar ele e continuar recebendo a entrada, tratar ele e simplesmente parar seu programa que nem eu tô fazendo aqui. Mas a ideia para tratar verifica se tem falha, usa o clear para mudar o estado e de preferência usa o ignore aqui para limpar o buffer, né? Você poderia usar também, por exemplo, considerando que a gente está recebendo a entrada do console, o getLine também para limpar a linha, né? Mas aí você precisaria de uma variável. Mas, então é isso. Em relação à entrada, é bastante coisa, né? Retomando um pouquinho, aos pouquinhos aqui. Sein é uma variável
que representa vamos dizer, o seu dispositivo de entrada principal. No nosso caso, é o teclado. Esse operador de leitura basicamente recebe o fluxo de onde ele vai ler e recebe o endereço onde ele tem que escrever, onde ele tem que escrever. Geralmente vocês vão ver isso como sendo uma variável, certo? Esse operador, ele lê só, vamos dizer, a primeira palavra, né? Ele vai ler até o primeiro caractere de espaço em branco. Então, space, tab ou enter, certo? Ele lê até encontrar um desses três caracteres. A partir do momento que ele encontra, ele simplesmente só considera o que ele encontrou e deixa o resto no buffer para ser lido depois, certo? Para você, isso pode acarretar em erros, né? Porque se você usar esse operador várias vezes esperando que o usuário tenha digitado só uma coisa sem espaço, né? Sem espaço em branco, você vai se ferrar legal, né? Então, para tratar isso, para evitar esse problema, é legal você usar o método ignore para você limpar o buffer. Você usa esse max aqui para especificar que você quer limpar o buffer inteiro. E você usa o caractere de quebra de linha aqui para dizer que, olha, você só vai limpar até encontrar uma quebra de linha. Para evitar que ele faça uma limpeza geral, né? Ele não precisa limpar o buffer inteiro. Ele só precisa limpar até a próxima quebra de linha. Beleza? Então é isso. Uma alternativa ao operador de leitura para quando você quer ler uma linha inteira, ou seja, quando você quer ler até a quebra de linha, é o getLine. Ele vai, da mesma forma que o operador, receber a string, vai receber o endereço para onde ele quer ler, só que, né, que nem eu falei, ele vai parar só na quebra de linha. Beleza? Outra coisa importante sobre o operador de extração, que é uma das principais utilidades dele, assim, é você fazer a leitura e logo em seguida fazer uma conversão implícita. Então, quando você especifica um ponteiro que é do tipo que é diferente de string, o que esse cara vai fazer? Vai verificar se existe uma conversão de string para o tipo desse endereço. E se tivesse a conversão, ele vai realizar essa conversão. Se a conversão der certo, de boa, você não tem nada que fazer. Se a conversão falhar, nada vai ser escrito na variável e você e o sein vai mudar para um estado de erro, que você precisa tratar esse estado de erro para continuar usando esse sein. Para tratar esse estado de erro, você consegue verificar se aconteceu algum erro usando o método fail. Ele vai retornar true se deu um erro e false caso contrário. Se acontecer um erro, você usa o método clear para limpar o estado de erro e, de preferência, você usa o método ignore de novo para limpar o buffer, né? Porque caso você tente ler quando acontece uma falha, o operador ele mantém o conteúdo no buffer. Então, se você tentar realizar a mesma operação, considerando que ela vai falhar por causa que a conversão falhou, né? Se você tentar realizar a mesma operação de conversão de novo, vai continuar falhando. Então você precisa limpar o buffer, né? Ou você pelo menos limpa a próxima linha do buffer, né? Limpa aqui, limpa esse conteúdo aqui e limpa o espaço. Mas não é tão seguro, né? Ainda pode ser que seja válido aqui o restante, certo? Então é isso. Em relação à entrada e saída é isso. Que nem eu falei, a saída é consideravelmente mais fácil de você realizar do que a entrada, né? A entrada tem várias coisas aí que podem acontecer nesse meio, mas não é um bicho de sete cabeças. Se vocês praticarem, se vocês escreverem bastante código, se vocês se proporem a entender bem isso aqui, fica fácil, fica tranquilo de entender, certo? Então é importante que vocês façam vários exemplos, tá? Façam pequenos programinhas que aceitam diversas formas de entrada, experimenta. Se você não entendeu alguma coisa, que nem eu falei, volta no vídeo e tal. Entende isso aqui, tá? É muito importante que vocês entendam. Porque a gente vai usar isso aqui bastante ao longo do. Deixa eu fazer isso aqui. Tá me dando toque. Que eu usei um padrão em uma parte e não usei esse padrão em outras partes, né? Mas entendam esse conteúdo, tá? É importante. Vai por mim. Vai ser bastante importante mais pra frente, tá? Então, beleza. Bastante coisa pra falar aí, né? Espero que vocês tenham gostado, né? Dúvidas, sugestões, xingamentos, né? Você quer reclamar por eu ter falado rápido demais? Por não ter entendido porra nenhuma do que eu falei? Deixe aí nos comentários, deixe aí seu feedback porque é bastante importante, né? Pra melhorar o conteúdo dos vídeos. É, espero que vocês tenham gostado do vídeo de novo. Muito obrigado por ter assistido até aqui, se você assistiu. Espero aí no próximo vídeo. E um abraço, falou!